Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje vamos falar de um grupo que veste e calça muita gente em todo o mundo. Muitos poderão não saber o que é Inditex, mas se falarmos de Zara, de Pull&Bear, de Massimo Dutti, de Bershka ou de Stradivarius, isto para falar apenas de algumas marcas, as coisas aí certamente mudam de figura. Eu sou o Paulo Ferreira e vamos ficar então a conhecer melhor a Inditex com o Igor Vieira e a Pamela Macedo, que são analistas sénior da Casa de Investimentos. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Igor, Pamela, vamos então começar por saber o que é a Inditex. Igor. Eu diria que falar sobre a Inditex implica necessariamente falar sobre o seu fundador, o Amancio Ortega. Ele obviamente não criou a empresa sozinho, mas é impossível criar uma empresa desta dimensão sozinho. A verdade é que é claramente uma empresa criada à imagem do seu fundador. Amancio Ortega nasce em 1936 numa pequena localidade, Busdongo de Armas, na comunidade autónoma de Castilha e Leão. Ele era o mais novo de três irmãos. Portanto, é espanhol? Exatamente. Uma família com origens humildes, com algumas classes francesas. Ele também nasce no início da Guerra Civil Espanhola. Em 1936, tal e qual. E o pai era funcionário de caminhos de ferro, os espanhóis. A mãe ficava em casa, cuidava dos filhos e da casa, e por isso tinham, uma vida relativamente humilde. Aos 3 meses, devido ao trabalho do pai, o pai é deslocado para uma localidade perto de São Sebastião, e aos 8 anos mudam-se para a Corunha, onde ele depois acaba por se estabelecer. Com 13 anos, a mãe foi buscá-lo à escola, um final de dia, e a caminho de casa passaram numa mercearia local para fazer as compras habituais, e ele apercebeu-se que o dono da mercearia rejeitou vender produtos à mãe porque já tinha uma conta elevada acumulada, e o dono da mercearia disse que não poderia continuar a vender a crédito. Aquele episódio foi extremamente marcante para ele. Ele fala recorrentemente desse episódio e diz que de facto foi uma coisa que ficou marcada na cabeça dele durante toda a sua vida, e que foi a grande força que ele foi levando ao longo da vida para construir o que construiu. Muito pouco tempo depois ele decide deixar de estudar, com 13 anos, e começa a trabalhar. Ele vai trabalhar para uma camisaria muito conhecida na Corunha, a camisaria Gala, e na prática era um faz-tudo. Ele arrumava, ele fazia entregas, ele, inclusivamente, quando a loja estava muito cheia, era vendedor. Por isso ele fazia de tudo e percebeu, e conseguiu, pelo facto de fazer tudo, conseguiu perceber como é que o negócio funcionava, relativamente jovem. De A a Z, claro. Exatamente. Aos 17 anos ele é contratado por um concorrente, uma loja mais exclusiva, La Marra, que curiosamente era onde trabalhavam os irmãos dele, os 2 irmãos, e por isso aos 17 anos ele passa a ser vendedor nessa loja. Rapidamente é promovido e acaba por se tornar gerente da empresa. E depois entra também aqui uma curiosidade, que é no momento em que ele é promovido e passa a ser gerente, para o seu lugar é contratada uma menina com 16 anos, que 2 anos mais tarde passa a ser a primeira esposa dele. Foi que eles se conheceram. Exatamente. Não havia redes sociais, portanto o local de trabalho era um dos pontos de encontro, de facto. Exatamente. À medida que com as responsabilidades que tinha, ele rapidamente percebeu que apenas uma pequena percentagem dos habitantes da Corunha conseguiam comprar roupa nas lojas onde ele trabalhava, e queria mudar isso. Então aos 27 anos abre as Confecções Goa com o irmão António. Goa resulta das iniciais do nome dos dois invertidas. Ou seja, ele era Amancio Ortega Gaona, o irmão é António Ortega Gaona, e por isso eles inverteram as iniciais, e daí surge o nome da empresa. E o objetivo deles era produzir peças de roupa semelhantes às que eles vendiam nas lojas deles, mas a preços acessíveis. Eles inicialmente até começaram por roupões, foi o primeiro produto que eles venderam em massa, e começaram como tantas outras empresas, numa pequena garagem com 80 metros quadrados, ele, o irmão, a esposa, e as irmãs, que eram as costureiras. Portanto, eles confeccionavam, desenhavam e confeccionavam as roupas que vendiam depois. Exatamente. O sucesso é tal que 10 anos depois, em 1973, já tinham 500 funcionários. Ou seja, foi de facto um sucesso estrondoso. Cresceram muito rápido, porque de facto não havia concorrência na altura,
E isso facilitou-lhes muito o processo de crescimento e, obviamente, foram competentes, foram capazes e foram criando uma empresa muito interessante. Em 1975, abrem então a primeira loja Zara, na Corunha. A marca aparece aqui. A marca Zara. E a marca aparece também uma história interessante. Ele adorava o filme Zorba, o grego, então o nome da marca inicialmente seria Zorba. O problema é que havia um bar local na Corunha que se chamava Zorba, que ficava muito próximo. Claro. Então o dono do bar foi falar com ele e disse: olha, eu acho que não é boa ideia termos nomes semelhantes porque vai confundir as pessoas. O problema é que já tinham encomendado as letras para fazer o logotipo. E por isso então começaram a trabalhar com as letras para tentar chegar a um nome minimamente atrativo. Para aproveitar as letras, exatamente. Claro. E é daí que surge o nome Zara, por isso é completamente aleatório, não há história. Houve nenhum estudo de mercado com focus group. Não, foi só uma questão de tentar minimizar o estrago e tentar trabalhar com o que havia naquele momento. Impressionante. Em 85 criam já com uma dimensão bastante maior, já tinham feito uma expansão relevante em Espanha. 10 anos depois então da abertura da primeira loja. Criam a holding Inditex, é aqui que surge pela primeira vez a Inditex, e em 88 iniciam uma expansão internacional, com uma curiosidade que a primeira loja internacional da Inditex é aberta no Porto, na Rua de Santa Catarina. Há uma proximidade geográfica também importante, é evidente. Estamos aqui a falar sobretudo da Galiza, não é? Exatamente. Nos 2 anos seguintes fazem a expansão para Nova Iorque, Paris, etc. E começa de facto a grande expansão internacional da Inditex. Amancio Ortega é extremamente discreto, é uma pessoa que de facto prima pela privacidade e que tem um cuidado tremendo com a sua imagem pública, e ele até é conhecido por apenas ter concedido 2, 3 grandes entrevistas ao longo da sua vida. Na década de 90, até uma curiosidade, que o Jornal de Notícias escreveu um artigo em que questionava a sua existência, porque não havia, ou seja, não se conhecia a figura, não havia fotografias, não havia nada, e de facto questionava-se quem era Amancio Ortega, onde é que estava essa figura, quem era a pessoa por trás da Zara. E a verdade é que só em 1999 é que surge a primeira fotografia do Amancio Ortega num relatório anual da Inditex. Ainda há uma história mais incrível, que é um grande político espanhol, o fundador do PP, que era amigo do pessoal do Amancio Ortega, que lhe ligam um dia a dizer que um político espanhol, um deputado catalão, que questionou se ele estaria, dado o sucesso que ele estava a ter, se ele estaria ligado às redes de tráfico de droga na Galiza. Que foi um tema muito importante nessa altura. E ele na altura disse, ok, marquem então uma conversa com ele, vamos falar com ele. E na altura foi ele e José Maria Castelhanos, que era o CEO da Inditex, só que ao irem para a reunião o Amancio Ortega disse ao Castelhanos: és tu que vais falar. Então a conversa foi toda feita pelo José Maria Castelhanos e o político saiu da reunião a achar que o Amancio Ortega era o José Maria Castelhanos. E este é o ponto a que chegava de facto o cuidado que ele tinha com a imagem. Em manter a absoluta descrição da imagem dele. Exatamente. É fantástico isso. E é verdade. Exatamente. Sim, sem dúvida. Nos mídia, durante anos, não se conhecia nada. Em 2001, a Inditex passa a ser cotada em bolsa. E aqui também é uma história curiosa que também diz muito da figura que é o Amancio Ortega. Ele vende, no momento da cotação em bolsa, ele vende parte da sua participação para oferecer 50 ações a cada funcionário por cada ano de trabalho. Atenção que alguns dos funcionários tinham 25, 30 anos de empresa. Portanto, já era um número de ações considerável. Ele sentia que naquele momento devia compensar as pessoas que estiveram ao lado dele e que fizeram o caminho juntamente com ele. Por isso também acho que é um ponto interessante. E eu ficaria por aqui em termos de história. Eu diria só que há um livro que se chama, o título é Assim é Amancio Ortega, o homem que criou a Zara, que foi escrito por uma jornalista espanhola, especialista em moda, Covadonga O'Shea. Nós vamos depois colocar nas notas de rodapé, mas acho que é um livro muito interessante para quem quiser conhecer um bocadinho melhor a figura. Claro. Hoje em dia, como o Paulo disse, a Inditex é a maior empresa de retalho de história do mundo, mais de 1500 lojas espalhadas pelo mundo, portfólio de 7 marcas, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho e Zara Home. Ainda assim, a Zara é claramente a marca mais importante do grupo e representa cerca de 70% das receitas. 70% ou seja, é uma fatia grande muito parte muito do negócio está concentrado na marca Zara. Na Zara.
Portanto, está feita a apresentação e estes detalhes fantásticos da história da Zara. Não conhecia a maior parte deles, basicamente. Vamos olhar agora para a atualidade, para aquilo que é o grupo hoje, e vamos começar. É a Pamela que nos vai falar das vantagens competitivas. Começamos por aí? Vamos olhar para os pilares? Sim, vamos começar a olhar para os pilares. Relativamente, a Inditex é um grupo que reúne várias vantagens competitivas. É difícil reduzir isto a só uma, e é isso que torna um negócio tão poderoso. Em primeiro lugar, temos o facto de ter uma integração vertical da cadeia de produção. O que é que isto quer dizer? Permite à Inditex desenhar, produzir e enviar um produto para as lojas em menos de 3 semanas, que é um tempo muito rápido. A maior parte dos produtos são produzidos em fábricas que estão muito localizadas em grande proximidade com os centros de design, permitindo uma maior eficiência da cadeia de produção e mais controle sobre a qualidade dos produtos. Depois, há outro fato interessante, que é o facto da operação logística estar toda centralizada em Espanha, e esta redistribuição centralizada permite à Inditex enviar um produto para qualquer loja no mundo em menos de 48 horas. Portanto, a rapidez com desde a criação até depois esta capacidade de distribuição. Sim, é um supply chain super ágil que permite à Inditex responder a novas tendências e responder em tempo real ao feedback que vai tendo das vendas em cada loja. Depois, outro fator interessante e também reduz muito o risco de fashion no negócio de Inditex é o facto da produção ser feita em pequenas quantidades, e isto permite à Inditex poder ajustar a produção com base na tal procura dos clientes e do feedback que vão recebendo das lojas. Ou seja, não ficam presos a stocks, eventualmente, de produtos que, por acaso, não foram do agrado dos clientes, de alguma forma, dos consumidores. Exato, e isto tem várias vantagens. Ou seja, em primeiro lugar, a Inditex não precisa de recorrer a saldos para escoar o excesso de inventário. Cerca de 80% dos produtos são vendidos a full price, enquanto com o retailista normal esse número anda à volta dos 50%. Em segundo lugar, o facto das lojas a serem integradas com os canais de venda digitais permite à Inditex continuar a vender, mesmo que o produto já não seja vendido em loja, pode continuar a estar no site ou na app da Inditex ao full price, torna-se um negócio mais sustentável. Depois, em terceiro lugar, é o facto de a indústria da moda está muito construída à volta de lançar 2 coleções por ano, o inverno e o verão, mas a agilidade da cadeia de produção de Inditex permite-a fugir um bocadinho a esta norma. Ou seja, a Inditex vai lançando novos produtos ao longo do ano todo e não se prende com só ter 2 coleções, vai criando sempre novas peças e novos designs com base no feedback que vai recebendo de redes sociais e das próprias lojas, e isto permite esta novidade que vai estando sempre nas lojas e na app, vai atraindo os consumidores que estão sempre à espera de ver uma coisa nova. Vão passando sempre. Exato, vão passando sempre, claro. E visitam as lojas com mais frequência, que é extremamente positivo. E, portanto, a probabilidade de comprarem qualquer coisa também é muito maior, claro. E este conjunto destas características acaba por reduzir o chamado fashion risk, apesar da Inditex ser efetivamente uma empresa de moda, não tem o risco tipicamente associado a marcas de moda. Depois, em último lugar, é a escala de operação da Inditex, permite operar com níveis de rentabilidade muito superiores aos seus concorrentes. Claro, porque há aí muita sinergia, seguramente também, e como vimos há pouco, é o maior grupo mundial de moda. Temos também que olhar para a otimização das lojas e a forma como isto basicamente impacta positivamente nas contas do grupo. Como a Pamela explicou, de facto a Inditex tem uma grande integração entre lojas físicas e o online, e efetivamente nos últimos anos eles embarcaram num plano ambicioso de racionalização das lojas, de tal forma que nos últimos 4 anos reduziram o número de lojas em 22%, ou seja, encerraram mais de 1.600 lojas a nível global. Outro fator é que também por um lado reduzem o número de lojas, mas por outro aumentam o tamanho das lojas, que eles veem sempre as lojas como montras para as coleções da empresa e também como suporte das operações de e-commerce. E neste ponto as lojas desde 2019 aumentaram cerca de 13%. Uma coisa que eles têm feito é, por exemplo, em grandes cidades, reduzir o número de lojas, que muitas vezes estão muito dispersas pela cidade, fecham as mais pequenas e acabam por, em algumas grandes cidades, construir uma grande loja que muitas vezes até abarca todas as marcas do grupo.
ou seja, é criar uma montra gigante. Claro. Exatamente, e depois as pessoas ou se dirigem a essa loja ou então até podem ir ao canal online. Claro. Por isso tem sempre essa Porque possibilidade. Eles privilegiam então a loja como montra para os produtos. Claro. Ao longo destes 4 anos eles conseguiram melhorar materialmente a eficiência da sua base de lojas e neste ponto destacaria as vendas por metro quadrado que subiram 16%, ou seja, é um claro aumento do número de artigos vendidos em cada uma das suas lojas. E subiram 16% desde a referência antes da pandemia. Exatamente. 2019. Estamos a falar face ao período pré-pandemia. E os resultados da Inditex também tiveram uma recuperação material dos efeitos da pandemia, com o crescimento das vendas no primeiro trimestre do ano fiscal 2023, 28% acima dos níveis de 2019, apesar de, como eu tinha referido, operar com menos 22% de lojas. É impressionante. Ou seja, aqui de facto uma performance absolutamente notável. Um ponto muito importante nos ganhos de produtividade das lojas é de facto o aumento de recurso à tecnologia e a descentralização das decisões. Ou seja, hoje em dia um responsável de loja do grupo Inditex tem acesso a uma quantidade de dados tremenda, tanto da sua loja como das lojas da proximidade. Eles não sabem exatamente a qual loja se está a referir, aquela base de dados, mas sabem que são lojas que estão perto de si. E isso permite-lhes tomar decisões a cada momento, nomeadamente tomar decisões de produtos, que produtos querem pedir, onde colocar os produtos. Exposição, por aí fora. Claro. Exatamente. E outro aspecto que é muito importante, que é utilizar essa informação para alimentar a cadeia produtiva. Ou seja, há uma grande interação entre os gerentes das lojas, principalmente as lojas mais importantes, e a parte de criação dentro do grupo Inditex, porque eles acreditam que de facto quem está nas lojas, quem está nas ruas e vê as pessoas a passar, vê as pessoas a entrar, a pedir informações, etc. Essas pessoas é que de facto têm a informação mais importante, essas pessoas é que sabem o que os clientes querem e por isso o feedback que é dado pelos gerentes das lojas é extremamente importante depois para alimentar a cadeia produtiva. Claro, que tem uma capacidade rápida de resposta. Exatamente, e eu aqui também destacava outro ponto importante, que é, hoje em dia, qualquer negócio fala sobre tecnologia e qualquer negócio tem muita tecnologia sempre envolvida. A verdade é que o Amancio Ortega, em 1975, contratou aquele que depois se tornou no primeiro CEO da Inditex, José Maria Castelhanos, precisamente para desenvolver tecnologia dentro do grupo. Ou seja, a preocupação com a tecnologia dentro da Inditex vem de 1975. Claro que nessa altura extremamente rudimentar, não muito havia os limitada. Computadores que há hoje, claro. Exatamente, mas a preocupação vem desde aí e desde aí identificaram muito rapidamente que era necessário incluir tecnologia e desenvolver modelos proprietários dentro do grupo. E daí depois também a contratação de pessoas externas, porque obviamente o Amancio Ortega sabia que não tinha capacidade para fazer esse tipo de desenvolvimento. Mas demonstrava uma visão muito a longo prazo também. Sem dúvida. Nos últimos 5 anos, as receitas da Inditex cresceram em média 7,4% ao ano, mesmo considerando os impactos da pandemia e a saída do mercado russo, que era um mercado importante para a Inditex. A margem operacional anda à volta dos 20% e os retornos sobre os capitais investidos andam à volta dos 23%, por isso números notáveis para um retalhista. Além disso... Um retalhista maduríssimo. Exatamente. E além disso, e não menos importante, é o facto de terem um balanço líquido em cash de mais de 4,5 mil milhões de euros. O que também é algo... A tal almofada que vocês gostam quando analisam, quando olham para as contas de uma empresa. É um setor este do comércio a retalho, de moda, em que cada vez mais se compra online. Isto do e-commerce é uma oportunidade ou um risco? Como é que a Zara, ou a Inditex, neste caso, aborda esta questão, Pamela? Eu vejo muito como uma oportunidade, apesar de que há muitos anos atrás um investidor na Inditex se calhar olhava para o negócio e ficava muito preocupado com o risco de entrar um novo player que tivesse um modelo de negócio 100% digital e que enviasse as peças de roupa diretamente para a casa dos clientes. Apesar de continuar a ser um risco, evidentemente, a Inditex é uma das poucas retalhistas de moda a nível mundial que reconheceu desde muito cedo a importância de ligar o offline com o online. E o Pablo Islo, que foi o CEO da Inditex entre 2005 e 2022, sempre olhou para as lojas e para o e-commerce como canais complementares e não como canais que estavam em concorrência entre si. E isto influenciou muito os investimentos que a Inditex fez nos anos seguintes. Hoje em dia a Inditex oferece uma experiência ao consumidor verdadeiramente omnichannel,
consumidor pode procurar por um produto online, na app ou na loja e pode escolher recebê-lo em qualquer lugar. Pode levantá-lo na loja, pode recebê-lo em casa, pode ir buscá-lo a um ponto de recolha. Ou seja, a Inditex efetivamente eliminou as barreiras entre o digital e o físico, tornando-se bastante atrativo para uma experiência bastante atrativa para o consumidor. E eu acrescentaria que esta evolução do modelo de negócio só é possível graças ao investimento feito pela empresa na tecnologia RFID, que é a identificação por radiofrequência, e a utilização de um sistema de controle de inventário centralizado, que basicamente resulta do desenvolvimento de sistemas internos, que é o chamado Inditex Open Platform, e esta tecnologia permite à empresa seguir cada peça de roupa em tempo real, desde a fábrica até à loja. Permitiu a criação de um sistema de inventário centralizado, o que significa que a Inditex consegue usar as lojas como centros de distribuição para as compras feitas online. Isto permite aumentar significativamente a eficiência da redistribuição, uma vez que o inventário nas lojas é depois utilizado para as encomendas online. Aliás, hoje em dia, cerca de 16% das vendas online utilizam o inventário das lojas. Isto é, não tem um hub próprio, um estoque próprio para o online, isso funciona de forma perfeitamente integrada. Exatamente. Claro. Graças a estes investimentos, a Inditex estava naturalmente bem posicionada para lidar com o fecho de lojas durante a pandemia e, apesar de ter sofrido um impacto inicial, que foi comum a toda a indústria, eles rapidamente tiveram um boom nas vendas online que chegaram a pesar 32% das receitas em 2020. Hoje em dia, com a reabertura, as vendas recuaram um pouco. Ainda assim, a equipa de gestão continua a manter as suas expectativas de longo prazo e acreditam que as vendas online deverão representar cerca de 30% das vendas do grupo. Já um peso significativo. Sim. Pamela, e agora olhando para a rede de lojas, as lojas físicas, são vantagem também competitiva? Eu acho que sim, acho que muitas pessoas cometem o erro de achar que estas empresas de retalho tradicional perderam a sua vantagem competitiva no mundo digital, mas eu acho que acaba por ser o oposto. Eu acho que as lojas acabam por aumentar a vantagem competitiva da Inditex, porque, em primeiro lugar, as lojas acabam por ser um Customer Acquisition Channel para o e-commerce. As lojas de Inditex costumam estar localizadas em sítios prime, dentro das grandes cidades, e muitas vezes o Igor estava-me a contar o outro dia, muitas vezes, se nós repararmos, as lojas estão em centros próximas das lojas de luxo. Por exemplo, em Paris, as lojas da Zara estão em proximidade com as lojas da Louis Vuitton e da Hermès, e isto efetivamente quer dizer que a Inditex não precisa de recorrer à publicidade e beneficia de estar localizada com outras grandes marcas. Há ali também qualquer coisa aspiracional, ou de colocar a marca talvez uns furos acima do que aquilo que seria o posicionamento normal. Aqui eu acrescentava só uma questão muito rápida que é uma curiosidade, que é: as lojas muitas delas não são detidas pela Inditex, até porque muitas estão em centros comerciais, mas mesmo as lojas de rua são detidas por uma empresa pessoal do Amancio Ortega, que é a .hd, que é uma holding pessoal dele, que é um dos maiores investidores em imobiliário a nível mundial. Muito bem. Portanto, a questão do imobiliário é fundamental também nesse negócio. Depois, como o Igor também estava a dizer, as lojas acabam por operar com mini centros de distribuição, o que aumenta a eficiência da operação logística da Inditex para poder fornecer produto às vendas online. E, efetivamente, se pensarmos bem, o consumidor, mesmo gostando do benefício do digital, o consumidor está a comprar roupa. E comprar roupa é uma experiência muito pessoal em que o consumidor quer ver a peça e muitas vezes quer experimentá-la. E a Inditex, neste momento, deixa o consumidor escolher, focando-se em oferecer uma boa experiência independentemente do canal que o consumidor quiser utilizar, o online ou o offline. Claro, e torna tudo mais conveniente para o cliente. E há concorrência, há ameaças de concorrência de mercado, Igor? Sim. eu estou a barulhar de Pamela ainda. Sim. Há uma empresa, a Inditex foi a pioneira no conceito fast fashion, produzindo roupas de qualidade a preços baixos. No entanto, nos últimos anos surgiu um novo conceito chamado o ultra fast fashion, que são negócios puramente online, com concorrentes. São mais populares, acho que no Reino Unido e noutras partes da Europa, como a Boohoo e a ASOS. No entanto, nenhuma conseguiu fazer face à Inditex, que continua a ganhar cota de mercado. E eu acho que isto é porque estas marcas tendem a produzir roupas muito baratas e com menos qualidade, acabam por atrair um público mais jovem, que depois, quando chega a um certo nível de vida, quer passar a consumizar. Claro. Mas mais recentemente surgiu um novo player chinês chamado Shein,
que opera um modelo de produção em tempo real, ou seja, que é altamente influenciado pela inteligência artificial. E o que é que a Shein faz? A Shein utiliza algoritmos para analisar tendências de moda através da internet, usa o Google Search, vai pesquisando dados do Instagram, do TikTok, e coleciona uma vasta coleção de dados que são um input que é utilizado pela equipa de design e de produção. A empresa já foi muito criticada porque dizem que muitas das suas roupas são apenas cópias das peças da Zara e outras marcas, e até é frequente vermos posts nas redes sociais de consumidores a comparar um produto da Zara com um produto equivalente da Shein. As roupas são produzidas na China e todas as fábricas, a Shein faz outsourcing da produção, mas todas as fábricas são obrigadas a utilizar o software de controle de gestão da Shein. Porquê? Porque isto dá controle à Shein sobre o processo produtivo e permite às fábricas ajustar a produção com base em feedback em tempo real do consumidor. A Shein inicialmente cria uma peça de roupa e faz uma produção muito pequena para ver se é bem sucedido ou não. Se começarem a haver tração com os consumidores, enviam uma ordem de produção à fábrica para aumentar exponencialmente a produção daquele artigo. Também há aí então uma rapidez muito grande na resposta ao mercado. Sim, eu diria que por enquanto o modelo de negócio é relativamente semelhante ao da Inditex, ou seja, ambas estão muito dependentes das preferências dos consumidores e têm um forte controle sobre as suas cadeias produtivas. A maior diferença até provavelmente será o facto da Shein ter crescido na era digital da China e com isso foi capaz de reduzir o lead time, o tempo em que a peça é pensada até ser colocada nas lojas ou no consumidor, para um período de tempo mais curto, ou seja, há casos que chegam a fazer isso em 3 dias, o que é absolutamente impressionante. De qualquer forma, quando vemos o tempo que a Inditex demora já achamos reduzido, então aqui estamos a falar mesmo de um período de tempo terrivelmente curto. Em termos de diferença face aos principais concorrentes, a Shein tem imitado estratégias bem-sucedidas de um conjunto de empresas chinesas, como a Pinduoduo ou o TikTok, para se tornar viral. Basicamente, eles estão muito dependentes de influenciadores, com grandes números de seguidores, para atrair novos clientes. E depois pode-se argumentar que é uma app tipicamente asiática, ou seja, tem ofertas de artigos grátis ou entregas mais rápidas se o consumidor adicionar mais artigos à compra, aqueles incentivos habituais, exatamente. Aliás, há uma publicação que é a Rouge Media, que é especialista na área de retalho, que argumenta mesmo que a Shein é a empresa de fast fashion que recorre a mais truques de manipulação para influenciar os hábitos de consumo dos seus clientes e que simultaneamente solicita mais dados pessoais em troca de presentes para os clientes. Do nosso ponto de vista, um cético na Inditex e no sucesso da Inditex poderia argumentar que eventualmente a empresa tem demasiada presença física e que estaria subexposta a algumas tendências de maior crescimento. Na verdade, a Inditex nunca recorreu muito à publicidade, porque acreditavam que as suas lojas já era uma montra suficiente. Exatamente. Claro. E por isso, efetivamente, se modelos de negócio como a Shein se tornarem a referência no setor, eventualmente a Inditex poderia ter alguma dificuldade em competir devido à dimensão da sua operação física. Sim, diria que para já nós não, como equipa de investimentos, não acreditamos muito nesta tese negativa. A Shein ainda é vista como uma concorrente que produz roupas de baixa qualidade e muito baratas e que compete por um cliente diferente do da Inditex. As roupas, efetivamente, da Shein se calhar comparam-se muito mais a uma Primark, enquanto que a Zara atrai um tipo de cliente que quer um produto que esteja na moda, mas que tenha qualidade e durabilidade por um preço atrativo. Para além disto, a equipa de gestão, como já vimos, criou uma proposta de valor para o cliente que é muito atrativa, aproveitando a vantagem de ter uma rede de lojas físicas. E no mundo em que a sustentabilidade se torna cada vez mais importante para os consumidores, as lojas acabam por ser uma vantagem competitiva, porque, por exemplo, ao incentivar o consumidor a levantar o produto na loja ou devolver o produto na loja, para além de beneficiar de eficiências operacionais, consegue reduzir a sua pegada ambiental. Para além disto, a Inditex também cada vez mais utiliza materiais sustentáveis e até tem começado a reciclar peças de roupa, tentando tornar-se um modelo de negócio, para além de ser bastante rentável, mais sustentável a longo prazo, protegendo um bocadinho contra esta ideia do backlash contra o fast fashion.
Claro. Aliás, pegando no tema da sustentabilidade, a empresa é líder precisamente nesta área. Sim, o modelo de negócio de fast fashion é recorrentemente criticado pelo seu impacto ambiental, que tem, claro. Obviamente. A verdade é que a Inditex, como líder da indústria, tem investido significativamente para aumentar a sustentabilidade da sua cadeia produtiva. E aqui estamos a falar de um conjunto de iniciativas que estão dispersas por toda a organização. Eu destacaria alguns, como por exemplo, os designers utilizam cada vez mais materiais sustentáveis, que são obtidos de fontes devidamente validadas. Em 2022, mais de 50% das peças de vestuário já tinham o selo Joint Life, que são produtos que apenas recorrem a fornecedores com classificação elevada no ranking de sustentabilidade da Inditex. Até final de 2023, 100% do algodão, do linho e do poliéster será adquirido através de fontes sustentáveis. Até 2030 tem como objetivo reduzir as emissões de carbono em 50% e até 2040 esperam reduzir em 90% face aos níveis de 2018, ou seja, atingiriam o net zero, ou seja, ficariam a zero em termos de entre as emissões e depois a compensação. O offset das emissões, claro. Além disso, eles depois também têm um conjunto de iniciativas, nomeadamente em 2022 eles lançaram no Reino Unido uma plataforma que permite efetuar arranjos em peças, doar ou vender a terceiros, com o intuito precisamente de reduzir desperdício. Esta plataforma ficará disponível em França, Alemanha e Espanha ao longo de 2023 e o objetivo é continuar a expandir, embora seja apenas exclusiva para a marca Zara. Outro aspecto que para nós também é importante é que os objetivos de sustentabilidade foram incluídos nos pacotes de remuneração dos executivos, o que obviamente vai criar os incentivos. Obviamente. Exatamente, os incentivos, claro, para que isto a longo prazo funcione. Eu faria também uma nota adicional que me parece relevante, é que a Inditex publicou a primeira política de responsabilidade social em 2002 e foi a primeira empresa cotada em Espanha a fazê-lo. De todas as empresas cotadas, foi a primeira a fazê-lo. Exatamente, ou seja, está muito à frente no mercado espanhol, então no setor de vestuário está mesmo muito à frente e por isso para nós também é um ponto positivo ver esta preocupação e as diversas iniciativas que eles têm tomado ao longo dos anos. Claro. Há outro pilar fundamental na vossa análise, que é a equipa de gestão. E estamos a falar, obviamente, de uma empresa de raiz familiar, como já vimos. Como é que vocês olham para a equipa de gestão atual? A Inditex é claramente uma empresa familiar na sua essência, foi criada e controlada pelo Amancio Ortega, apesar dele ter tido 2 CEOs ao longo da história, tem o José Maria Castelhanos, o Pablo Isla e agora tem um terceiro, mas a verdade é que as decisões críticas passavam sempre por ele. E foi uma pessoa que teve sempre uma mão muito forte nas decisões estratégicas da empresa. Além disso, uma parte relevante das posições de topo na empresa eram ocupadas por familiares. Hoje em dia, com o crescimento da empresa e com a dimensão que ela tem, isso já não é tanto assim. Não havia família que chegasse, claro. Já não havia família, exatamente. A verdade é que muitas delas são pessoas que estão com ele há 20, 30, 40 anos e por isso são pessoas de extrema confiança e pessoas que cresceram com ele dentro da Inditex. Por isso as raízes familiares mantêm-se e aliás hoje em dia ele saiu, apesar de continuar ligado à empresa e continuar a ter certamente uma opinião forte nos pontos mais importantes, mas a filha mais nova é a atual chairman da empresa. Ela desde muito nova começou a trabalhar na Zara, passou desde atender a uma loja, passou pelos vários segmentos da empresa e por isso está bem preparada para assumir o cargo e certamente o pai estará por trás para acompanhar, por isso na sua essência continua a ser uma empresa familiar. E a verdade é que quando olhamos para o pilar da gestão, vemos claramente uma empresa que tem as características que nós gostamos, ou seja, está muito orientada para o longo prazo, para as decisões de longo prazo, mesmo que algumas delas sacrifiquem resultados de curto prazo ou que penalizem a empresa. Aliás, como a própria, ainda há pouco falava da tal política de responsabilidade social, quando eles publicaram a política de responsabilidade em 2002, era um passo bastante arriscado. Claro. Mas claramente eles identificaram que esse era um ponto importante e por isso correram o risco de o fazer em 2002 ou quando em 75 decidiram começar a investir em tecnologia. Ou seja, são vários passos que eles foram dando ao longo dos anos que demonstram de facto há uma preocupação enorme em preparar a empresa para o futuro e sacrificar resultados de curto prazo para potenciar resultados futuros. Por isso a família continua, através do holding pessoal do Amancio Ortega, continua a controlar 60%
dos direitos de voto, e por isso também é algo que nos dá grande tranquilidade, obviamente, porque o futuro financeiro da família está completamente entregado. E no fundo a família tem a robustez de gestão que vocês reconhecem também, claramente, e de visão. Alguma nota final? Não. Nem sugestões de leitura? Já há pouco falámos aqui de um livro. Falamos do livro. Sim, falamos do livro, que acho que é de facto para quem tem interesse na área faz sentido. Claro. Sim. Muito focado se calhar no Amácio Ortega e na muito figura. Focado nele, mas também na evolução da indústria têxtil e de vestuário, que de facto foi explicando as várias tendências ao longo dos anos e a forma como a indústria foi evoluindo, como se passou de um ambiente em que os grandes estilistas ditavam a moda e ditavam as tendências para um ambiente que temos hoje em dia, que é muito mais, as tendências são muito mais ditadas pela rua, pelas pessoas, pelos hábitos dos consumidores, ou seja, inverteu-se um pouco há uma democratização também da moda. O paradigma inverteu-se um pouco. Sem dúvida. Muito obrigado por esta viagem à Inditex. Ficámos a conhecer as origens e o ponto atual deste grupo, o Grupo da Galiza, que é líder mundial, de facto, de moda. Igor Vieira, Pamela Macedo, obrigado por esta viagem. De facto, o Investidor Inteligente, episódio 8, fica por aqui. Este é o podcast da Casa de Investimentos e voltaremos brevemente com nova empresa, com um novo setor, no fundo, para falar um pouco desta filosofia de investimentos. Até lá.